Olá, amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é bem-vindo aqui hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, para estudarmos mais uma parte da lição dessa semana e, obviamente, com textos bíblicos para o nosso apoio. O tema de hoje, a lei de Deus. Eu convido você para orarmos. Bondoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra para conhecermos a Tua vontade para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, ilumina-nos, oramos em Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a lição, ela faz a introdução do tema de hoje com um comentário muito curioso. E ele fala sobre morte e sobre vida. O comentário aqui é o seguinte: anos atrás, a França estava debatendo a questão da pena de morte, se deveria mantê-la ou revogá-la. E os defensores da abolição da pena de morte contrataram uma pessoa para escrever algo para defendê-los. Essa pessoa era nada mais, nada menos do que o filósofo Michel Foucault. E Michel Foucault, ele escreveu um editorial a favor dos defensores da abolição da pena de morte na França, mas além de pedir a abolição da pena de morte, ele pede e sugere também o fim do sistema carcerário completo no país e a libertação de todos os presos, o que no fundo, não refletia o desejo do grupo que contratou os seus serviços, se podemos assim dizer. No entanto, o que ele fez foi algo que mexeu com a opinião pública e esse assunto mexe até hoje. Será que devemos ter um corpo de policiais armados? Será que temos que ter um corpo de sistema prisional, carcerário? Como deve ser tratada essa questão das liberdades, da obediência à lei e da ordenança pública, mesmo sob a égide das autoridades humanas, sem desconsiderar, obviamente, a autoridade divina. Muito bem. Michel Foucault defendia de que esses sistemas eram instrumentos para controlar as massas e por isso deveriam ser abolidos. Imagine você hoje no mundo em que nós vivemos, com a quantidade, milhões de condenados pela lei, recolhidos a presídios, porque de fato são seres humanos perigosos e chegaram a esse estágio e por conta disso foram retirados do convívio da ordenança pública para a proteção da maioria e até deles mesmos também. Esse é um assunto muito polêmico. Moisés, olhando para a Bíblia, ele lidou no antigo Israel há milhares de anos, lidou com esse mesmo problema. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, disse Moisés, cada um fazendo o que bem entende. A bem da verdade, essas pessoas encarceradas estão encarceradas porque fizeram aquilo que bem entenderam fazer, independente de estarem protegidos, apoiados pela lei e, obviamente, a sua grande maioria fizeram contra a lei dos homens e, portanto, foram aprisionados, julgados, condenados e estão cumprindo uma penalidade com a perda da liberdade, que é o segundo maior bem do ser humano, deixando em primeiro lugar, obviamente, para a vida. No entanto, se não devemos fazer o que é certo apenas aos nossos olhos, ou seja, se não somos justos, santos, nem imparciais o suficiente para saber o que é moralmente correto, como saber o que fazer? Essa pergunta vai aparecer sempre. Moisés estava lidando com um povo que fazia o que ele achava ideal. Como diz alguns hoje, o que dava na telha, eles executavam. Se certo ou se errado, esse assunto seria discutido depois. Mas eu e você precisamos nos preocupar em saber o que é correto e o que não é correto para pautar as nossas atitudes, as nossas escolhas. É aqui que entra a lei de Deus.
Quando você lança mão do texto bíblico, em Deuteronômio 6,5, que já lemos há 2 semanas atrás, lá existe uma ordenança bíblica que diz amar a Deus acima de todas as coisas. A vida de qualquer ser humano que conscientemente escolhe amar a Deus acima de todas as coisas, obviamente, é uma vida afastada do crime e da quebra de leis, ou lei de Deus ou lei dos homens. O segundo verso, em Marcos 12, 29 a 31, ensina o seguinte: amar o teu próximo como a ti mesmo. E essas são palavras de Jesus. Ele diz: este é o maior dos mandamentos. Amar uma pessoa como você mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento que Jesus aqui nos ensina, e já repetimos isso nessas poucas lições desse trimestre algumas vezes. É de alguma forma, às vezes, até mais fácil, porque nós não vemos a Deus, mas temos a consciência de ser um ser divino, sobrenatural, e que tem muito a nos dar. E por isso, nutrimos com certa facilidade amar ao Deus Criador. Quando conhecemos o seu caráter, suas virtudes e os seus projetos para a humanidade, nós o amamos mais ainda. Agora, amar uma pessoa que vemos, que convivemos, que conhecemos os seus defeitos, as suas falhas, temos o seu histórico, não é isso? Temos o seu currículo em mente ou diante dos nossos olhos, é muito mais difícil. Às vezes somos alvos das ações fora da lei de Deus, ou fora da lei dos homens, destas pessoas, destes próximos, e por isso amá-los é um desafio grandioso, e por isso também Jesus disse que esse era o maior dos mandamentos. E por último, em Apocalipse 14, verso 12, a ordenança é guardar os mandamentos de Deus. Sim, guardando os mandamentos de Deus, eu e você estamos protegidos de cometer crimes contra Deus e crimes contra o próximo. Pode haver, sim, no coração de qualquer seguidor da lei de Deus, da palavra de Deus, deslizes, vacilos, equívocos, enganos, sim, mas dificilmente haverão crimes premeditados e elaborados na direção de trazer o sofrimento, a maldade para o próximo e muito menos agir com crueldade. Se quisermos tornar a redenção central em nossa cosmovisão cristã, a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, também devem ser central. Afinal, de que somos redimidos, senão do pecado, que é a transgressão da lei. Sim, a lei não salva, eu e você estamos roucos de repetir isso. O que salva é a graça de Jesus, ou seja, o presente que ele nos deu na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar, ressuscitando e sendo levado aos céus para estar à destra de Deus o Pai. Crer nesse evento maravilhoso, miraculoso e sobrenatural de Jesus, no aspecto sobrenatural, obviamente, do seu nascimento, é garantir a vida eterna. Porém, para entendermos, para sabermos, para reconhecermos que há algo que precisa ser mudado, a lei de Deus é o espelho que nos faz refletir sobre as nossas atitudes. Eu sigo com um comentário da lição que diz: o Evangelho não faz sentido sem a lei de Deus. Essa é uma das razões pelas quais sabemos que a lei ainda é obrigatória para nós, apesar de sua incapacidade de nos salvar. Por isso precisamos do Evangelho, onde está contida a graça de Jesus, que acabamos de tecer alguns comentários sobre ela aqui. Se educar é restaurar em nós a imagem de Deus, tanto quanto possível nessa vida, então, mesmo no nível mais fundamental, a lei de Deus deve ser mantida à luz do exemplo de Cristo, como código moral que nos mostra o que realmente é bom aos olhos do Pai. Você tem dúvida de que escolhas fazer? O que é certo, o que é errado? Há confusão na nossa mente? Há um monte de ofertas, de conceitos daquilo que é bom, daquilo que não é bom fazer? Pois muito bem. Baseie suas decisões na lei de Deus e você não se frustrará,
porque essa é uma lei de amor e foi nos dada para a nossa felicidade. Eu vou encerrando o estudo de hoje por aqui, agradecido pela sua companhia, esperando você aqui amanhã, sexta-feira, dia 23, para fecharmos o estudo dessa semana, ok? Convido você, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal Lições da Bíblia Davi Santos, vá até o canal, faça a sua inscrição, é gratuita, marque o sininho para você receber as notificações desse canal, curta o vídeo, deixe o seu like se você gostou do tema que nós comentamos hoje e segue aqui um pedido comum, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você achar ideal. Se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus.